O professor está chamando um aluno para responder a próxima pergunta na lousa. Ele pede que Sekimi vá responder, e ela prontamente se levanta. Ela passa por um garoto que a olha com admiração. Após responder a pergunta, o professor diz que estava correto e ela parece satisfeita com seu resultado. Enquanto ela volta para sua mesa, o garoto continua a olhá-la. O professor pede que ele vá para a lousa dessa vez. Isso o tira de seus pensamentos, o fazendo levantar depressa. Nisso ele acaba derrubando seu material escolar. Enquanto os pega do chão, o professor o repreende e diz que ele não deveria ficar distraído durante as aulas. Ele realmente estava morrendo de vergonha. Ele reflete que a garota de antes está na mesma sala que ele. Ela é bonita e alegre, e é popular tanto com garotos quanto com garotas. Nós vemos que ela está em uma roda com amigos, enquanto um garoto a chama para estudar com ele. Outra garota pede que ela explique a matéria que não havia entendido. Ela ajuda a colega, que diz que ela ensinava melhor que os professores. A narração continua dizendo que ela tratava todo mundo com um sorriso. Ele se aproxima pedindo que ela lhe entregue a lição de matemática, dizendo que só faltava a dela, porém para nossa surpresa, ela trata o garoto com descaso, nem seca olhando enquanto entrega a lição. Ele pensa que isso já era o esperado enquanto se afasta cabisbaixo de perto do grupo. Durante a educação física, ela está jogando vôlei e marca um ponto. O prota e seu amigo estão sentados em um canto observando as garotas jogarem. Seu amigo comenta que ela não só era boa nos estudos mas também nos esportes. O prota questiona se ela o odiava, seu amigo demora para responder, e o prota se desespera, pedindo que ele não mentisse, que falasse na lata. Ele questiona o que o prota fez para ela o odiar, mas ele também não sabe o motivo. Ela é fofa e gentil com todos, no ranking de quero que ela seja minha namorada, ela com certeza estava em primeiro. Seu amigo comenta que ainda tinham outras garotas bonitas na escola, mas conclui que tinha pena dele, isso o deixa cabisbaixo. Ele reflete que a garota que é legal com todos sempre fica com uma expressão indiferente para ele. Ele realmente queria poder se dar bem com ela, e um dia quem sabe ele até poderia se tornar seu namorado. Nossa, ela é tão alta que até sai do quadro. Se alguém a conquistar antes dele, ele espera pelo menos poder fazer parte de quem ela vê como amigos. Ele abaixa a cabeça enquanto seu amigo o dá tapinhas de consolo, sem perceber que ela estava o encarando. Mais tarde, na hora de ir embora, ele está voltando para a sala de aula pois esqueceu as chaves de casa em sua mesa. Ao abrir a porta da sala, ele percebe que já tinha alguém lá. Era Sekime, KSE levanta rapidamente. Acontece que não verdade aquele era o lugar em que ele sentava. Ele nota que aquele era seu assento e logo começa a pensar que ela estava fazendo bullying com ele. Ele se desespera pensando que ela pode ter enchido sua mesa com nozes só por maldade. Será que ela o odiava tanto assim? Ele toma coragem e finalmente questiona o porquê ela o tratava assim. Era doloroso ser odiado sem nem sequer saber o motivo disso. Isso parece a surpreender que ainda sem o olhar diretamente, explica que não o odiava. Ele insiste que ela o odeia. Ela sempre foge dele ou o ignora. Ele realmente sente muito se tiver feito algo que a chateou. Nesse momento, tudo o que ele quer é que ela seja honesta com ele. Ela questiona nervoso por que ele se importava tanto com isso. Ele hesita, mas explica enquanto cora que como eles estão na mesma sala de aula, ele realmente queria se dar bem com ela. Como ela tem uma ótima personalidade, seria ótimo se eles se dessem bem. Ele pensa um pouco antes de concluir, mas tomando coragem, ele finalmente diz que achava ela muito fofa. Isso parece ser um dano crítico para ela, que perde o equilíbrio e começa a cair. Ele até tenta segurá-la, porém como é fraco acaba caindo junto. Ele questiona se ela estava bem, porém quando abre os olhos, percebe que ela realmente estava corada. Ele realmente fica sem reação enquanto ela cobre o rosto. Como se tivesse poderes, ela desliza para longe dele e logo sai correndo da sala. Isso o deixa ali sozinho ainda corado. Ele reflete que talvez ela não o odeie tanto assim. O prota e a Sekimi-san sempre estiveram na mesma sala. Ele sempre pensou que ela o odiasse, porém depois de ontem, começou a pensar que esse não era o caso. Ele realmente quer conversar com ela de forma mais adequada, porém sempre que ele tenta, ela misteriosamente desaparece. Ela realmente parecia um peixe voador de tão rápido. Ele está cabisbaixo pensando em como ele poderia falar com ela. É quando a vê passar no corredor segurando algumas caixas. Ele a olha com determinação. Quando ela entra na sala para deixar as caixas é quando ele chama sua atenção. Ela se assusta ao perceber que estava encurralada, pois ele estava bloqueando a porta. Ela tenta ir por cima e depois por baixo, ficando cada vez mais desesperada. Ele sente muito por ter que a encurralar desse jeito e sem perceber, ela estava encolhida atrás da mesa. Ele se aproxima e questiona o porquê ela estava o evitando. Ontem ela disse que não o odiava, então por que estava fugindo dele assim? Ele se abaixa para ficar em sua altura dizendo que queria poder conversar com ela normalmente. Isso a faz corar, e por fim, ela admite que isso era muito vergonhoso. Sem o olhar diretamente,
Ela questiona se ele se lembrava de ter se atrasando no primeiro dia de aula. Ele se lembra de que o professor ficou bravo com ele por ter se atrasado. Ela admite que também se atrasou naquele dia. É então que voltamos no tempo. O professor está furioso enquanto diz que era muito descuido se atrasar logo no primeiro dia. Ele questiona se ela tinha ciência de que ela era uma aluna do ensino médio agora. Internamente, ela pensa que só se atrasou porque seu estômago começou a doer de tanto nervosismo. Ele continua dizendo que as ações dela é quem vão construir seu futuro. Porém, ela para de prestar atenção quando nota que outro aluno estava se aproximando com pressa. Ele nota que o professor estava brigando com ela, e então, de forma proposital, ele começa a desarrumar o próprio uniforme. O professor questiona se ela estava ouvindo. É quando o garoto chama sua atenção o desejando um bom dia. Quando o professor o olha, ele realmente não pode acreditar que tinha outro aluno atrasado, e que ainda por cima estava desse jeito. Ele se desculpa por estar se vestindo de forma errada. A garota questiona se ele tinha feito isso para ajudá-la enquanto olha ele sorrindo. Após entrarem na escola, o garoto admite que sua avó estava passando mal, e por isso ele se atrasou. Mas o professor nem o deixou explicar. Ele comenta que deve ter sido difícil ouvir os sermões dele, já se despedindo. Ela cora, percebendo que nem sequer perguntou o nome dele. Depois disso, ela sempre o via pela escola e ficou muito feliz quando eles ficaram na mesma sala no segundo ano. Ela sempre quis o agradecer, mas só conseguia o olhar de longe. Ela admite que quando está com ele, ela sente uma coisa estranha em seu peito que a impede de falar normalmente. Os dois ficam em silêncio por um momento, então ele se recompõe e diz sem graça que fica feliz por ela não o odiar. Hesitante, ela admite que na verdade ela é o oposto disso. Ele demora para entender o que isso significava. Era a primeira vez que alguém diz isso para ele, ele não sabia o que fazer agora. Mas tomando coragem, ele questiona se ela não quer namorar com ele. Ele perguntou isso no calor do momento. Os dois ficam lá se encarando com vergonha em silêncio. Ele começa a se preocupar, pensando que pode ter se apressado. Porém, para sua surpresa, ela aceita seu pedido. E foi assim que Sekimi virou sua namorada. Essa era a primeira vez que ele estaria namorando. Em sua casa mais tarde. Enquanto ele toma banho, ele não consegue acreditar que isso realmente aconteceu. Eles acabaram trocando contato mais cedo. Será que ele deveria mandar uma mensagem para ela? Ele toma coragem, afinal ele era o namorado dela. Porém ele cora, se preparando para mandar a mensagem. Ele agradece por ela ter falado com ele hoje, ele está feliz que ela não o odeie, e está ainda mais feliz por ela ter se tornado sua namorada, porém decide apagar essa mensagem. Ele percebe que estava grande demais, ele não sabe o que mandar para ela. Ele se desespera, pensando que pode mandar algo estranho que vai fazer ela começar a odiá-lo. É então que ele mandou um simples boa noite. Ele se questiona se pareceria uma cara chato por só mandar algo tão normal. Ele ficaria triste se ela não respondesse. Mas para sua surpresa, ela responde na mesma hora. Ela respondeu com uma figurinha de cachorro dizendo boa noite. Isso o faz corar. Ele agradece por hoje, ele ficou muito feliz por falar com ela. Porém ela mais uma vez respondeu com outra figurinha de cachorro dizendo prazer. Quantas figurinhas de cachorro será que ela tem? Ele continua corado, pensando que estava feliz por falar com ela. E tomando coragem, ele agradece por ela começar a namorar com ele. Ele não pode acreditar que mandou isso. Porém ela também fica muito corada após ler a mensagem. Ele fica lá esperando a resposta, decidindo que irá dormir. Assim que se deita, ele ouve a notificação e então pula da cama já pegando o celular. Ela questiona se ele não gostaria de ir para a escola com ela. Isso o deixa muito feliz, que prontamente responde com um claro. Os dois coram, percebendo que iriam juntos para a escola amanhã. Obrigado por assistir. Para mais vídeos, deixa o like, comente e se inscreva. Até a próxima!